Olá, eu sou Tênis Limberger, procuradora de Justiça, e hoje recebi o convite honroso do professor José Rodrigo Rodrigues para falar sobre Ministério Público e ética. Bem, um pouquinho vou explicar ainda aqui rapidamente a respeito do Ministério Público. O Ministério Público teve as suas funções desenhadas principalmente a partir da Constituição de 1988, que incrementou a sua área de atuação. Antes, o Ministério Público tinha a função de autor, portanto, nos processos criminais, e a ação civil pública deu todo um novo espectro de atuação no cível, seja na área do meio ambiente, consumidor, infância e juventude, ordem urbanística, improbidade administrativa, ou seja, alargou em muito as funções do Ministério Público. E o Ministério Público tem no âmbito federal, no qual nós temos o Ministério Público Federal, propriamente dito, que são os procuradores da República. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público que atua junto ao Distrito Federal. No âmbito dos estados, nós temos o Ministério Público Estadual, né, em todos os estados da federação, e também existe perante os tribunais administrativos do Tribunal de Contas, existe também assento do Ministério Público, seja na área do Estado, né, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas do Estado, ou na área da União, que é o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União. Então, o Ministério Público ele tem toda uma série de funções que foram remodeladas pela Constituição de 88. Por vezes ele é parte, quando ele propõe as ações, né, principalmente ação civil pública, e por vezes ele é fiscal da ordem jurídica, quando ele faz a fiscalização dos processos que têm ou o interesse público ou o interesse de crianças, adolescentes ou incapazes. Então, cresceu muito. A respeito da questão da ética, o Ministério Público deve agir em conformidade com a lei sempre. E mais, ele é uma parte pública que tem características especiais. Então, se qualquer parte já deve agir com ética, o Ministério Público, quando ele propõe ações, isto ainda fica mais potencializado, porque ele tem um grande compromisso, porque ele é o representante da sociedade. E isto é extremamente importante. E deve-se considerar que o Ministério Público não pode fazer barganha quando ele propõe ação, ou seja, dar uma capitulação a mais para se contentar com menos, né? Ou seja, ele tem um compromisso ético de pedir aquilo que é devido de acordo com a lei e as circunstâncias do caso concreto. Então, ele deve agir com muito mais ética e rigor do que qualquer outra parte. Parte aí considerada principalmente as partes privadas, os advogados, né? Então, esse é um contorno que diferencia a instituição. E a instituição, ela sofre controles internos das corregedorias, né? Em cada âmbito existe uma corregedoria. E com a emenda 45 de 2004, foi criado também o Conselho Nacional do Ministério Público, a quem incumbe certa fiscalização também a respeito da ação dos agentes públicos do Ministério Público. Então, existem duas esferas de correição, as corregedorias no âmbito dos Ministérios Públicos e também a ação correcional que o CNMP tem a partir de 2004. E para ilustrar um pouco alguns casos concretos, para vocês saberem um pouco dessas atuações do Ministério Público, eu vou contar dois casos e dois casos verdadeiros. O primeiro é uma decisão proferida recentemente pelo CNMP, que julgou uma atuação de um promotor de justiça do estado do Tocantins, tá? E nessa ação o colega foi no caso, condenado porque ele utilizou palavras de baixo calão não compatíveis com o exercício do cargo, certo? Então,
a parte pública, né, que representa a sociedade, ela tem que agir com uma linguagem que seja uma linguagem culta, uma linguagem polida, tá? Uma linguagem que seja técnica, não pode usar de uma linguagem coloquial ou até de palavrões. Isso não é permitido ao agente público ministerial quando atua no curso de processo. E o outro caso que eu vou contar para vocês é um caso que aconteceu já há bastante tempo, né? Portanto, está prescrito, posso contar, de um determinado promotor de justiça que assumiu o cargo, né? E eu acho que isso lhe subiu a cabeça e ele achou que não tinha mais a contenção legal, né? E ele, ao invés de pegar e fazer as compras e pagá-las como deve ser, ele simplesmente começou a encher o tanque do carro e dar um carteiraço, né? Ao invés de pegar e pagar a conta, né? Isso veio ao conhecimento da corregedoria e o colega foi afastado do cargo. Estava em estágio probatório, né? E foi simplesmente demitido sumariamente. Então, espero que tenham aproveitado, né? E fico à disposição pelo e-mail tmzl@unicinos.br, que é o meu e-mail institucional de professora da Unicinos. Muito obrigada, professor José Rodrigo, pela oportunidade e um abraço forte a todos.